Narrativas compartilhadas, tenho o prazer de ouvir hoje o nosso querido Márcio Alexandre Alberti, que é um engenheiro agrônomo, e nosso querido ex-aluno da Escola Municipal Dr. Getúlio Vargas, de Sorocaba. O Márcio passou por uma série de experiências, ele vivenciou bastante o Festival de Teatro do Getúlio Vargas, mesmo não participando muito dele, né? Mas desempenhou, posteriormente, uma série de ações também relacionadas ao contexto do teatro na escola e também acabou sendo professor. Mesmo sendo engenheiro agrônomo, acabou sendo professor. Bom, o Márcio é mestre em Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, né? E é doutorando no programa Biodiversidade do Agricultura e Ambiente da Universidade de Bari, Aldo Moro, na Itália. Ele tem experiência na pesquisa científica, produção em cadeia de comercialização de frutas e hortaliças, tem projetos, né, desenvolvidos e textos científicos publicados na área de agricultura urbana, principalmente na cidade do Rio de Janeiro e na Itália. O Márcio teve toda a sua formação acadêmica no ensino público, inicialmente no Instituto Educacional Matheus Mailaschi, na época era pertencente à FEPASA, de Sorocaba. O ensino médio ele realizou na Escola Municipal de Primeiro e Segundo Grau Dr. Getúlio Vargas, em Sorocaba também, né? E onde ele entrou já a partir da 8ª série, do primeiro grau. E depois o segundo grau, que é o ensino médio, ele fez completo no Getúlio Vargas. Logo que ele terminou o curso no Getúlio, ele foi aprovado pela FUVEST com 18 anos incompletos, né? O que era muito difícil para a época ser aprovado pela FUVEST. Mas o Getúlio Vargas tinha alunos brilhantes que passavam já direto, até sem cursinho. Cursou a graduação em Engenharia Agronômica pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, pela Universidade de São Paulo, em Piracicaba, né? Lá ele era bolsista da FAPESP, na área de melhoramento de hortaliças. E, durante 5 anos, lá em Piracicaba, ele foi morador na República Copacabana, fundada em 1923. Ele acredita até que tenha sido a primeira república de estudantes no Brasil. Sua primeira experiência na área de produção agrícola foi à frente da Fazenda Jequitibá, em Jaguariúna, São Paulo, uma empresa da família Jafé, do bairro do Ipiranga, em São Paulo. Com o falecimento do patriarca da família, a fazenda fechava o ciclo da produção de café gourmet e partiu, então, para a produção de hortifrutigranjeiros, para o abastecimento na região metropolitana de Campinas. E foi um período que ele considera de muito aprendizado, tanto com os trabalhadores locais quanto com os professores da Exalc, que continuava a dar assessoria à fazenda. Nesse período, e daí no período noturno, foi quando ele colaborou no ensino público local, atuando como professor substituto nas disciplinas de ciências matemática do ensino médio na rede estadual de ensino de Jaguariúna. E depois, com o passar do tempo, com a falta de professores, ele foi assumindo outras responsabilidades na escola, chegando até a assumir, durante algum tempo, as aulas de educação artística da 5ª à 8ª série, quando inspirado, ele diz que foi isso, inspirado pelos antigos festivais do teatro da Escola Getúlio Vargas, que ele desenvolveu também o festival de teatro nessa escola. E, segundo ele, esse festival foi um grande acontecimento para essa escola. Em 1994, ele iniciou daí a sua própria empresa de comercialização de frutas e hortaliças, no Ceasa de Campinas, onde atuou durante 16 anos. E, a partir de 2010, ele iniciou um projeto de estudo da viabilidade da importação de vinhos e afins, aprofundando-se nos trâmites legais. Daí ele fez cursos sobre degustação da bebida e óleo de oliva em instituições nacionais e do exterior, vivendo e conhecendo os produtores de vinhos e óleos de países como França, Itália, Espanha e África do Sul, além dos produtores nacionais do Nordeste, Sudeste e Sul do país.
A partir de 2013, ele passou a viver no Rio de Janeiro, onde ele vive até agora. Neste momento, ele está lá no Rio de Janeiro, tá? E daí ele iniciou o curso de especialização em administração de empresas na FGV, na sede de Botafogo. Em 2015, iniciou mestrado profissional em engenharia ambiental na Universidade do Rio de Janeiro, do Estado, né, do Rio de Janeiro, UERJ, e onde ele desenvolveu projetos de tecnologias sociais para a produção de hortaliças em telhados verdes. Concluiu o mestrado em 2017 e, após um período de 3 meses na Universidade de Bari, Aldo Moro, na Itália, onde aprofundou estudos de evapotranspiração e transferência de energia em tetos e paredes verdes. O período de estágio na Itália frutificou para admissão no curso de doutorado nessa mesma instituição. Atualmente, então, ele é doutorando ítalo-brasileiro em visita à Universidade do Rio de Janeiro. Tem interesse e desenvolve estudos sobre agricultura urbana e outros tipos de infraestrutura verde que ajudam as sociedades a se adaptar ou mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Tá? Bom, o Márcio vai contar essa história dele. Eu não falo muita, eu não vou ficar daí falando tanta coisa como eu já falei agora, né? Eu deixo que o Márcio conte a história dele. De vez em quando eu dou umas cutucadinhas e nós faremos isso em alguns blocos de 15 a 20 minutos, para quem estiver nos ouvindo, então já sabe, né? Além deste primeiro bloco, para facilitar, né? E que se veja a entrevista em mais de um momento, então nós dividimos em blocos não muito grandes, tá bom? Então, Márcio, querido Márcio, seja muito bem-vindo. A sua história é muito, principalmente eu acho divertida, porque ele aceita tudo, né? Quer dizer, vai até na África do Sul, né? Que é maravilhoso tudo isso, uma experiência maravilhosa. Mas com essa maneira de ser dele, que quem não conhece vai perceber um pouco, e quem já conhece só vai se cientificar de que é isso mesmo. Então, essa abertura de vida faz com que ele passe por uma série de experiências e é com ele agora. Márcio, seja bem-vindo. Então, está com você a sua história, contando desde lá o começo da sua formação. Onde você nasceu, quais escolas você frequentou, os aspectos mais interessantes e por aí afora. Eu já expliquei para o Márcio que essa entrevista ela faz parte tanto de um canal que aparece no YouTube, como também num blog chamado Narrativas Compartilhadas, onde nós colocamos algumas entrevistas, fotos e focamos teatro, arte e educação, principalmente. Fique à vontade, Márcio. Seja bem-vindo. Professor Roberto, mas que felicidade de encontrá-lo novamente, né? A nossa história é incrível, porque a gente tem encontros durante a vida, né? A gente vai se encontrando em lugares inusitados, assim, e cada vez da gente se encontrar é aquele bate-papo, aquela história, o senhor contando as histórias do senhor, e eu contando as minhas histórias, e sempre essa identidade é boa e gostosa, né? Professor, eu agradeço, vou tentar contribuir aqui com o trabalho do senhor de pesquisa, vou tentar falar alguma coisa da minha experiência e espero contribuir aí com os estudos, né? E deixar esse material para quem quiser usar, né? Para quem quiser usar a minha experiência, né? Eu nasci em Sorocaba, no bairro da Vila Santana, e sou de família de ferroviários, né? Uma longa família de ferroviários. Tenho raízes lá, o meu bisavô português foi da primeira turma de maquinistas da ferrovia da Sorocabana, então a gente tem um amor tremendo naquilo. E como minha mãe também era professora no Mailasc, naturalmente eu e minha irmã, a Lúcia, fomos acolhidos no Mailasc, né? Nós éramos filhos de funcionários, então era essa a regra, né? Ela era uma escola para atender os filhos dos funcionários da FEPASA, que era imensa a FEPASA, né? Era uma escola grande, então, no caso, né? E então eu fui acolhido lá
e as minhas primeiras recordações, as festas, né? As comemorações cívicas, se comemorava muito, né? O descobrimento do Brasil, 7 de setembro, se comemorava tudo, muito, né? Fora as festas juninas, claro, as festas tradicionais, mas antes as cívicas, né? A gente cantava hino nacional toda sexta-feira, né? A turma da manhã hasteava a bandeira e a turma da tarde arriava a bandeira, né? E sempre cantando o hino. E era uma honra ser convidado a hastear a bandeira, todo mundo queria, né? Hoje é minha vez de hastear ou arriar a bandeira. Era uma delícia, né? Era uma época fabulosa. Então, e tinha muita, e nessas comemorações cívicas havia todo uma teatralização, né? Tinha todo uma encenação. Então, eu me lembro perfeitamente dos meus amigos. Um desempenhava o papel do bandeirante, o outro desempenhava o Pedro Álvares Cabral, e eu me lembro muito perfeitamente assim, do Hermes Renacação, vestido de Pero Vaz de Caminha. Tinha toda aquela capa, então tinha aquela encenação, né? Começou aí, a gente sempre foi muito incentivado ao teatro, né? Então eu quero primeiro render, nessa história do teatro, eu quero primeiro chamar a atenção do senhor para o Mailasca, entendeu? Que, inclusive, o meu amigo, grande companheiro aí de vida também, o Mário Luiz Mascarenhas, ele esqueceu. Vou puxar a tua orelha, Mário, porque você esqueceu. Excelente tua entrevista, eu adorei, foi ótima, maravilhosa, mas você se esqueceu de mencionar o Mailasca. E eu falei, vou te dar um puxão de orelha. Então, hoje, eu quero chamar a atenção, fazer essa justiça, né? Porque o Mailasca sempre teve essa tradição de teatro. A minha mãe, ela começou trabalhando como professora. Ela fez o concurso e ela assumiu a biblioteca. E a biblioteca, naquela época, eu me lembro dela contando perfeitamente, é que a biblioteca era incumbida de fazer toda essa parte cultural, de fazer os teatros. Eles faziam os grupos musicais, inspirados nos grupos de rock da época. Então, eu vejo no álbum de fotos da minha mãe, ela no período da biblioteca, todos os alunos vestidos de coletinho, tocando guitarra. As guitarras eram feitas pelos marceneiros da ferrovia, na carpintaria da ferrovia, eles produziam os materiais. As baterias, então, eles faziam os coletinhos, os grupos musicais. Inclusive, para você ter a ideia, a importância, a dimensão da coisa, a Doris, a bailarina de Sorocaba, que tem a escola de dança Isadora Duncan, em Sorocaba, é uma escola famosa. A Doris é uma profissional super famosa, realizada, e a Doris começou na biblioteca lá junto com a minha mãe. Né? Ela começou a dançar lá na biblioteca pequenininha. Minha mãe levava ela nos concursos de dança, se apresentar. Inclusive, depois ela ganhou bolsa de estudo e continuou, e foi esse sucesso que foi. Mas a Doris começou lá em Sorocaba, no Mailasca, né? Então, era um ambiente bastante bacana. Eles favoreciam também essa parte do teatro, né? E eu me lembro que quando lá para a quinta série, sexta série, nós havíamos uns 10, 11 anos, a gente tinha uns 10, 11, 12 anos, e as meninas, cara, vieram com o disco do Grease, do John Travolta, da Olivia Newton-John, estava explodindo naquela época, elas compraram um disco. E elas falaram assim, não, a gente vai dançar esse musical aqui na escola. E isso foi uma iniciativa das meninas da classe, da Rita de Cássia Lorenzetti, da Selma Aparecida Góes, da Alexandra Graciano, da Mônica, de todas as meninas, elas se reuniram e elas falaram assim, não, a gente vai formar parzinho e a gente vai desenvolver um musical. E a senhora acredita que a gente ensaiou, elas falaram, não, elas dirigiram, a gente produziu, a gente foi os meninos, pô, eu fui o John Travolta, né? Eu e a minha querida companheira Valéria Martins, lindíssima Valéria, linda, a Valéria era mais bonita que a Olivia Newton-John, muito mais bonita. E a gente dançou, a gente apresentou para os professores e foi um barato, porque era da gente, entendeu? A gente fez sempre muito teatro. A gente fez muito, foi muito bacana essa época no Mailasca. Então, eu queria registrar aqui. E outra coisa também, eu vi várias entrevistas, eu vi várias muito lindas, muito, muito, muito belas, muito gostoso lembrar do pessoal.
E uma coisa que ninguém mencionou, mas que eu vivi muito também, foi o teatro nas comunidades de igreja, nos grupos de jovens da igreja. Eu frequentava a igreja católica e a gente, quando você quando você se torna adolescente, na primeira fase é catecismo, né? As crianças são catequizadas. Depois a gente continua a conviver lá a se confraternizar em esse grupo de jovens. E nesses grupos de jovens o pessoal também faz muito teatro, né? Eu lembro tanto na São Benedito, na Vila Carvalho, que eu frequentei muito a vida toda a São Benedito, porque a Vila Carvalho, ali, os entornos da Vila Carvalho, tinha muita concentração de ferroviário. Acho que 70% dos meus amigos moravam na Vila Carvalho, então, e a gente frequentava, meus tios, meus parentes, a gente frequentava, embora morando na Vila Santana, seria natural frequentar a Santa Rita, mas a gente frequentava a São Benedito, e na São Benedito tinha muito teatro, inclusive os meus pais faziam parte do grupo de casais lá, e eu lembro que durante alguma festa eles faziam teatro. Então, perfeitamente, eu lembro do meu pai era muito, eu acho que eu puxei para o meu pai, né? Meu pai era muito teatral, né? E tá no sangue, acho que italiano, né? É genético, é muito teatral. Né? Meu pai era muito teatral, muito engraçado, um contador de piada fantástico. Meu pai já se foi, né? Nessa onda aí da Covid, né? Também estava doentinho, coitado. Então, mas é muito bom. Ele deixou muitas boas recordações. E eu lembro dele perfeitamente. E o grupo do teatro era legal porque era formado dos casais, eram os professores, o diretor do Mailasca, os pais dos alunos. E frequentava a mesma igreja. Então, eu me lembro dos pais dos alunos lá, dos meus amigos, ou da turma que era da minha mãe. Eu lembro deles fazendo teatro, tipo o Papa Defunto lá. Meu pai era um médico, o Laíno, ele era o defunto. Eu lembro da Maria Clara, professora do Marasco, que ela também fazia parte do grupo. Eu lembro deles fazendo teatro. E nós fazíamos teatro também lá. E depois a gente começou a frequentar Santa Rosália, a gente mudou de bairro, né? Naquele tempo o sonho da classe média era morar em Santa Rosália, então era o bairro da vez. Então a gente mudou a gente viveu esse sonho aí da área de progredir na vida, então a gente foi para morar em Santa Rosália e a gente começou a frequentar o grupo lá, a igreja lá, que era sensacional também, era um grupo divertidíssimo, um grupo forte, da onde é o mesmo grupo que saiu os padres, o padre Júnior da Santa Rita, o padre Manuel Júnior, amigão meu, e o padre Wilson lá da São José Operário, eles saíram do mesmo grupo que eu estava lá, eu também recebi carta do seminário me convocando. Até que foi um escândalo. Meu pai fez uma maior briga lá com o padre João Alfredo, porque ele, imagina, como é que você está desviando meu filho, né? Ficou bravo pra caramba lá de ter recebido a carta, foi brigar com o padre João Alfredo lá. Foi um barato. E então é esse grupo que fazia o teatro na Santa Rosália, fazia as encenações lá do Natal, fazia a encenação do nascimento de Jesus. Então, isso é importante também, viu, professor, anotar isso, porque eu acho que ninguém falou isso ainda, então eu queria deixar registrado que quem for estudar, se for se aprofundar nesse assunto, você também tem que levar em conta isso. Enfim, também acredito também que nas outras igrejas, também nos mormons, nos protestantes, batistas, também o pessoal acaba socializando e desenvolvendo essas atividades teatrais. É um jeito de catequizar, né? É muito bonito, né? Então, foi um período muito, muito bacana esse do Mailasc, viu? Aí depois eu mudei para o Getúlio, né? Aí eu tinha que continuar os estudos do Mailasc até a 8ª série, aí, bem, então vamos lá, né? Sempre nessa linha da escola pública, né? Certo. Enfim, e o Getúlio era muito conceituado. Eu acho que Getúlio era top, né? Sempre foi, né? Sim. Espero que continue sendo hoje em dia, mas ele sempre foi uma escola top, né? E tinha vestibular para entrar, né? Tinha vestibulinho para entrar. Eu tive que fazer vestibulinho lá na época, na 8ª série. Eu acho que eu até fiz esse vestibulinho da 8ª série por medo da concorrência no primeiro ano, que era muito mais ainda, né? Porque daí todo mundo se formava em Sorocaba e todo mundo queria estudar ou no Estadão,
também excelente, né? O Estadão ou o Getúlio, né? E engraçado é que o pessoal do Getúlio não queria estudar no Getúlio, o pessoal do Getúlio queria ir para outras escolas, ou ia para o Objetivo, né? Era uma escola também da época famosa. É aquela história, igual casamento, né? Quem está fora quer entrar, quem está dentro quer sair, né? Aí, bem, começou o Getúlio, né? Aí começou o Getúlio, rapaz. Aí eu já estava maiorzinho, já era adolescente, já, né? Tipo, já 13 anos, 14, né? E ainda eu lembro quando na oitava série ainda eu tive algumas aulas com a professora Marilena, famosíssima professora Marilena, que o pessoal era apaixonado, todo mundo era apaixonado por ela. Eu ainda tive Marilena algumas Neiva. aulas. Tive algumas aulas com ela e depois ela aposentou. Foi o ano que eu 83, acho que 83, 82, alguma coisa assim, que ela aposentou. Então, aí eu não sei, aí o senhor começou a aparecer na escola, é isso? O senhor começou a dar aula de português lá no Getúlio? O senhor já dava aula já? Que ano que era isso daí? 82, 83? Uhum. Eu entrei lá em 1974. Ah, bom, então. Bem, aí eu conheci o senhor no colégio, então, né? No primeiro colegial, que o senhor... Fiquei 3 anos com o senhor, né, de português, né? Aliás, eu fui muito bem em português da FUVEST. Fui muito bem na redação. Fui muito bem mesmo. Mérito O seu. senhor é um... O senhor sempre foi... Não, mérito do senhor também. Foi uma coisa muito bacana, né? E as aulas do Getúlio, que... Bem, vamos nos concentrar nessa parte do português, que a gente... E era engraçado, e eu tenho um senhor mais ou menos como aquele professor lá da Sociedade dos Poetas Mortos, né? Aquele filme. O senhor tinha aquela mesma linha, né? De pensamento progressista, né? De um ensino... A gente ter aprender através da gente, né? Essa coisa do... É Paulo Freire isso, né? É Paulo Freire isso, Com né? certeza. Com É Paulo certeza. Freire, essa coisa. Então, muito bom. Nós éramos muito politizados, sempre a nossa classe foi um colegial muito politizado, nós éramos muito... lembro que era um pessoal muito bom, muito bom. Tanto que está aí, né? Hoje a turma aí da nossa escola hoje está na direção aí, né? Está na direção de Sorocaba, né? Assumiu a cidade, né? Queira ou não, está aí o Flaviano, né? O Flaviano Agostinho de Lima, tem tanta gente, tá o Kiko, o Palhato, já falei dos padres, meus amigos padres, o Flávio, né? O Pio, né? O Pio era um barato, né? Hoje é o padre, o diretor da Santa Casa, né? Isso. E tanta gente outros, né? Tantas pessoas, gente que mora no exterior, a minha amada amiga Tânia, né? A irmã dela, a Rosana, que está em Sorocaba, a Tânia está aí na Holanda, né? E tem tanta história de gente que foi um sucesso, né? Todo mundo realizado, todo mundo bem, todo mundo feliz, contente, né? Poxa, que geração ótima, né? Então eu vivi tudo isso aí, foi muito intenso, né? E claro, né, o senhor, nessa linha desse progressismo de ensino, o senhor incentivava a gente a fazer aquelas apresentações de poesia. Foi o primeiro, eu acho que começou aí, né? O senhor começou a fazer esses festivais de poesia, vamos declamar poesia. Aí já aproveitava as meninas que tocavam, né? A Lúcia Bismara, aí a Lúcia Helena Bismara tocava um piano maravilhoso. A Iriane, né? A Iriane Oliveira, né? Ela também tocava, o pessoal tocava violino, tocava violão. O André Montenegro, hoje está lá em Londrina, médico, tocava um violão maravilhoso. Então a gente começou a declamar poesia e com músicas. E uma coisa maravilhosa, assim, eu me lembro, ficou muito marcado para mim, foi a gente fez uma apresentação do Rosa de Hiroshima, da música, né? Com versos do Vinícius, né? Isso. Que o Ney Mato Grosso cantava maravilhosamente bem, e a gente desenvolveu lá.
Eu lembro do Renato, o Renato Frasato declamando a poesia, a Eliane, a Lúcia Helena no piano, a Cris Lauretti, olha que grupo bom, né, que a gente tinha lá. A, puxa, a Kelly Marciano, né? E tinha aqueles meninos que tinham o grupo de rock, o Vladek Moy lá, o Marcelo Raimundo. Foi tudo ali, nasceu tudo ali com a gente, né? Nessa época lá. O Morto, né? O Marcelo Morto, e, pô, sensacional. Bem, desculpa falar os apelidos, mas a gente, todo mundo tinha apelido lá, né? Eu era o Tucano, né? No caso, né? Não sei porquê, mas eu era o Tucano, então, Márcio Tucano, né? Não sei porquê, acho que, sei lá, né, professor? E Ah, e foi muito bom. Então, aí começou começou a pegar forte o festival, né? O festival do teatro. O pessoal começou a se reunir, ó, vamos fazer as peças, vamos fazer as peças. Mas aí, professor, aí meus pais cortaram a minha asa. Falaram, não, não vai fazer. E eu era super afim, super gostava, adorava, mas aí meus pais começaram a me cortar, não me deixavam, entendeu? Eu falei, não, não vai, imagina, vai perder tempo, imagina, não, tem que ajudar a gente aqui em casa, vai se dedicar ao teatro, não, vai atrapalhar os estudos, vai atrapalhar os estudos. Não, e não deixaram, não deixaram. Já cortavam a gente lá na fanfarra do Mailasque, né? Porque o Mailasque tinha uma fanfarra sensacional, já não deixava a gente tocar. Ficava eu com a minha irmã na calçada, olhando todo mundo tocando instrumento, e o meu pai falava, não, isso aí imagina, isso é coisa de, coisa de vagabundo, vamos falar assim. Não, vai lá perder tempo com fanfarra. E quando chegou a vez do teatro, mesma coisa. Não, vai perder tempo, tem que ajudar a gente aqui em casa, sua mãe não tem empregada, o Márcio que tem que trabalhar, a casa, pro lado de fora é o Márcio que toma conta. Jardim, vidro, papapá, quintal, lavar tudo. E por dentro, minha irmã que dava uma força com a minha mãe, entendeu? Então, não, então o teatro ia atrapalhar o esquema da casa, entendeu? O esquema da vida da gente. Ah, não, 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 mas não deixaram, não deixaram, boicotaram. Começou também essa época de namorinho, e já cortaram minhas asas logo. Faziam tudo, não, não, boicotava. Ah, mas eu quero sair com a menina. Não, não vai, não vai no cinema, não vai nada. Como é que você vai deixar de ajudar a gente aqui em casa para você ir na rua? Não, 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 me cortaram barato. Não, não deixaram, não deixaram. E aí eu acompanhava, eu assistia as peças, né? Aí eu foi maravilhoso, né? Eu torcia muito pela Morte e Vida Severina, né? Que o Mário contou a história da Morte e Vida maravilhosamente bem. Quem quiser, vejam lá a entrevista do Mário Luiz Mascarenhas, que ele dá os detalhes até mesmo dramáticos, né? Dramáticos, né? Porque a gente perdeu um menino na escola, o Jair, né? De uma maneira tão estúpida, um assalto, levaram o menino no carro, os bandidos se acidentaram e o menino acabou falecendo depois de um tempo no hospital. Foi dramático isso, foi dramático a coisa. Isso estava acontecendo no meio de tudo, do teatro, e o pessoal fazendo, e o Mário teve que substituir na última hora. Uma coisa terrível, e mesmo assim ficou maravilhoso o teatro, ficou maravilhoso. E depois veio o Esperando o Godot, e daí a gente ia assistir, né? Aí meus pais iam, né? Na apresentação, meu pai ficou, até hoje eu me lembro do meu pai assim, abismado. Ele abismado. Ele falou, Márcio, eu fiquei olhando o pé do menino lá. Ela não mexia o pé. Ela ficou, o monólogo, ficou o tempo todo, e meu pai ficou prestando atenção no pé do personagem lá, sentado. E ele falava assim, Márcio, aquela criatura não mexeu, não sei quanto tempo, assim, ele não mexeu o pé. Eu fiquei pensando no pé, ele não mexeu. É uma coisa impressionante. Eu lembro do meu pai falando isso para mim, do teatro. Era uma coisa, um acontecimento maravilhoso, professor. Então, professor, o que eu posso falar para o senhor? O que eu posso falar para o senhor? Olha que infância maravilhosa, que adolescência, que coisa, que uma coisa maravilhosa, entendeu? Como não ser feliz? Como não ser feliz? Como não ser uma criança feliz? Como não ser um adulto feliz? Era tudo com muito amor, muito amor. A gente se sentia amado. Quando a gente se sente amado, a gente é feliz, é feliz. É isso, é isso. Os problemas vão acontecendo na gravação em casa, né?
Márcio, vou dar uma pequena pausa. Eu deixei fluir, foi um pouquinho mais o tempo, mas deixei fluir porque eu não ia cortar a beleza do seu depoimento, tá bom? Então, agora nós vamos dar uma pequena pausa, né? Para depois, então, termos o bloco 2, tá bem? Então, Ok. Me eu... desculpa. Maravilhoso, não tem desculpa, só podemos agradecer a você por todo esse relato. Então, daqui a pouquinho nós voltamos aí para o bloco 2. Então, aqueles que estão nos Combinado. assistindo, Vou tomar um café, tomar um café. vamos Tá dar uma vazio pequena aqui pausa já. e daqui a pouco nós voltamos para o bloco 2. Até já, então. Até.